Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o vídeo dessa irmã que se chama Mari. Ela vai contar algo tremendo que ela viu. Ela conta que foi muito real tudo isso que vocês vão ver aí agora. Ela vai contar que ela viu muito caos, mas eu quero que você fique até o final, porque em meio a tudo isso, ela também, escutou uma voz que disse a ela. Eu quero que você escute o que essa voz disse a ela, a voz de Deus, e vocês entenderão perfeitamente, irmãos, o que eu creio que está para acontecer no mundo inteiro. Veja comigo. A gente precisa orar para que Jesus volte o mais rápido possível. Só essa semana eu tive 2 sonhos com o fim dos tempos. O primeiro sonho foi há uns 4 dias atrás, onde no sonho eu estava com algumas pessoas e as pessoas estavam desesperadas porque o mundo estava de ponta cabeça, estava um caos. E eu estava tentando acalmar as pessoas, né? Inclusive uma delas eu até conheço. E eu lembro de olhar para o céu e eu vi um rajado vermelho no céu, assim, uma parte vermelha. E eu não falei, eu pensei. Isso é só o começo e o pior ainda está por vir. E aí passou os dias e essa madrugada eu tive um outro sonho do fim dos tempos também, em que tinha muitas chamas, muito fogo na terra. E tinham pessoas que trabalham na ambulância, pessoas do corpo de bombeiro, pessoas da polícia que estavam ajudando outras pessoas, porque o mundo tava um caos, o mundo tava de perna pro ar, tava tendo muitas chamas, tava tendo muita gente desesperada correndo e não tinha refúgio, não tinha abrigo. E eu lembro que eu vi 2 policiais para ajudar ou pessoas que estavam dentro de um predinho, assim, de uns 4 andares. E eles estavam lá para ajudar e esse prédio começou a desmoronar e o prédio caiu em cima deles e eu vi. Foi um sonho muito real, que inclusive, eu vi um dos policiais e eu vi o rosto dele, eu vi as características do rosto dele. Ele tava de uniforme da polícia, com aquele chapéuzinho da polícia, e eu vi ele morrendo ali. Ele tava sendo esmagado, e eu vi os ossos dele sendo esmagado, sendo quebrado, e ele morreu tentando ajudar. E eu fugindo, eu lembro que eu tava acolhendo as crianças. Foi muito real, porque foi essa noite, essa madrugada. Então é muito real. Eu lembro que eu tava com crianças para ajudar elas, porque tinha muitas chamas e a gente tava fugindo das chamas, então tinha faíscas, tinha mato. Sabe o início do fogo, assim? Eu lembro que eu conseguia apagar muito fogo, porque quando o fogo começa, você consegue apagar. Então eu conseguia apagar muitas partes, assim, que tava começando o fogo, eu conseguia apagar. E eu lembro que eu pegava as crianças para tentar proteger. Eu tava com um bebê de colo e eu tava fugindo, e aí a gente teve uma turma de pessoas que conseguiu ir para uma casa que não tinha reboco, era só no tijolo. E a gente foi para essa casa para tentar refugiar, e eu lembro que as chamas começaram a ficar em volta dessa casa. E eu lembro que as pessoas também tentavam apagar o fogo. E eu lembro que eu tava preocupado muito com as crianças. E eu lembro que tinha 2 crianças, mais ou menos na faixa de uns 5 a 7 anos, que elas estavam num cantinho e para brincar. Parecia que elas não sabiam o que estava acontecendo e tinha um penhasco assim em cima delas que estava desmoronando, quase caindo em cima delas. E aí teve um homem que gritou para elas saírem de lá, e elas ficaram muito assustadas, que elas ficaram paralisadas e não conseguiu correr. Então elas ficou lá debaixo assim desse penhasco, o penhasco já estava desmoronando em cima delas por causa do fogo. E aí eu lembro que eu olhei para elas e elas olharam para mim. E eu não gritei, porque elas iam assustar. Então eu só fiz assim: vem,
E uma correu na minha direção, eu peguei na mão dela. E a outra correu para outra direção. E eu consegui ajudar elas. E o penhasco caiu com as chamas. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada. Porque não tinha refúgio, não tinha escapatória. Em qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia morrer. E a gente ia morrer queimado, todo mundo. E eu lembro que eu comecei a orar. E não resolvia, a oração não resolvia. Então eu perdi as forças. E eu caí no chão ajoelhada e gritei pra Deus, eu clamei. E eu clamei ao Senhor por misericórdia. E eu lembro que quando eu abri os olhos com pingos de água. E eu abri os olhos dentro dessa casa que a gente tava. E ali eu lembro que eu escutei água, pingos de água. E o fogo tinha cessado. E na hora que eu vi, que eu olhei, era uma árvore que tava toda encharcada de água. O fogo tinha cessado. E eu lembro que eu ouvi uma voz. E a voz falou assim: e verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Só que antes disso acontecer, eu lembro que tinha umas televisão grande assim, essas televisões plana, e elas estavam uma do lado da outra assim, e a imagem que passava nelas era uma imagem só. Cada televisão era um pedaço da imagem que se formava uma. E a imagem que eu vi é muito insana, era o pecado da luxúria. E eu não posso falar o que eu vi aqui, porque com certeza o vídeo vai ser derrubado. Mas o mundo, ele precisa acabar. Eu lembro que eu falava muito com a minha mãe, o que a gente vê na mídia deve ser muito pouco pro que Deus vê mesmo, porque tem muita coisa que não passa na mídia e a gente não fica sabendo. Então, o que passa na mídia é só o que a gente sabe ali, mas Deus vê muito mais coisas que estão acontecendo no oculto. E aí eu vi essa imagem e eu lembrei disso, porque a imagem que passou na televisão era o pecado da luxúria, era promiscuidade, era tipo pessoas tudo misturado, orgia, era adulto misturado com criança. E o mundo tem que acabar, a gente tem que orar pro mundo acabar, porque isso que Deus me mostrou em sonho é o que acontece. São coisas que a gente não vê, e eu vi a olho nu o que acontece no oculto, o que as pessoas fazem no oculto. E o mundo tem que acabar, isso não é normal, a gente não pode normalizar o que é errado. Meus irmãos, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês um outro vídeo. Não saiam desse vídeo, mas deixe aí nos comentários, deixe agora o que vocês entenderam, o que vocês acharam desse vídeo. Amém? Eu já vou estar compartilhando aqui esse outro vídeo com vocês. Veja também o que Deus mostrou a essa irmã. Mas deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Amém? Ontem eu falei algo com Deus e hoje Deus me mostrou em sonho. Eu falei para Deus se há algo em mim que não agrada a Ele, que Ele me mostrasse para eu poder mudar. Deus não me mostrou o que há de errado em mim, mas eu sei que há coisas em mim que não agradam a Deus. E hoje à tarde eu cheguei do serviço, eu fui dormir, tirei um cochilo, levantei e depois eu deitei de novo somente para descansar e acabou que eu dormi de novo. E nessa dormida que eu dei, eu sonhei com um arrebatamento. E eu sonhava que eu estava na confraternização da empresa e eu tinha deixado meus filhos em casa. E nessa confraternização eu lembro de alguns... Eu lembro apenas de alguns funcionários, algumas pessoas, algumas crianças. E ali eu fiquei naquela confraternização
e eu estava com uma outra pessoa, e na hora de ir embora nós estávamos indo a pé, e era uma estrada bem grande, e minha casa ficava ao final dessa estrada, e na hora que eu estava indo para casa caminhando, o céu estava de noite, e na hora que eu estava indo embora caminhando para casa, deu um breu, como se tivesse apagado o céu e acendido rapidamente. E eu falava para essa pessoa: oxe, você viu isso? Aí ele falava: viu o quê? Eu falei: no céu. Aí na hora que eu falava no céu, ele acontecia de novo, dava um breu e acendia o céu. Aí a gente olhava no final daquela estrada onde estava a minha casa e vinha uma bola de fogo enorme, gigante, destruindo tudo. E eu começava a chorar, a gritar: meus filhos estão em casa. E eu corria para a direção da minha casa. E ao mesmo tempo que eu corria para a direção da minha casa, essa pessoa que estava comigo, ela falava: não adianta, já era, eles não estão salvos. E aquela bola de fogo vindo e eu indo de encontro, até que eu caí por mim e eu resolvi voltar. E a gente corria para onde era o local da festa, porque tinha algumas pessoas lá ainda. E na hora que eu tava voltando, correndo, muita gente, muito desespero. E na hora que eu tava correndo, voltando para esse local, eu ficava falando: Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, por favor, Deus, me perdoa, para que Deus me perdoasse e eu fosse salvo. E ao mesmo tempo que eu pedia para Deus me perdoar dos meus pecados, eu começava a falar: ai, isso tem que ser um sonho, eu tenho que estar sonhando, eu quero acordar, Deus, me acorda, eu não quero sonhar isso. Eu sonhando, eu falava para Deus me acordar, porque eu não queria sonhar com aquilo que estava acontecendo, porque era muito desesperador. E a partir do momento que a gente estava correndo, voltando para o local da festa, eu olhava o céu e abria como se fosse a nuvem, abria e vinha uma claridade. E nessa claridade, que era nuvem, essa claridade aparecia a mão, e a mão só fazia assim. Na hora que essa mão fazia assim, abria, começava a vir umas luzes entrando para aquela nuvem. E aquela mão estendida, e depois a mão fechou, o céu escureceu e eu começava a chorar. Jesus voltou e eu fiquei. E ali eu comecei a chorar, chorei muito. Muitas pessoas desesperadas. E a gente voltou pro local da festa. E eu chorando, falando que eu fiquei. E nesse local de festa, quando a gente chegou, tinha alguns conhecidos lá que não entenderam muito bem o que tinha acontecido, até que eu consegui acordar desse sonho de verdade. E eu abri o olho, eu fiquei pensativa. E eu vim na sala onde meus filhos estavam assistindo quando eu deitei. E eles estavam sentadinhos no sofá assistindo. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado esse sonho, porque se fosse real, eu teria ficado. E acabei de contar esse sonho para os meus filhos e dei um despertamento para eles, porque a salvação individual é tempo de buscar Jesus de verdade. E foi algo que eu nem cheguei a falar para Deus, me mostrar em sonho. Não foi isso. Eu falei: Deus, se há algo em mim que eu sei que tem, que não agrada a Ti, me mostra, para que eu possa mudar. Eu fiz esse pensamento ontem no serviço. E Deus não me mostrou que há algo errado em mim para me mudar. Deus me mostrou que eu ficaria. E eu sou grata a Deus pelo esse sonho que Ele me deu essa tarde. Meus irmãos, que tremendo esses 2 vídeos, que grande despertamento, né, que nós acabamos de ver. Eu vou falar um pouco aqui sobre os 2 vídeos. O primeiro vídeo, irmãos, nós vimos aí que a irmã, né, ela trouxe um grande alerta. Eu vejo muita sinceridade nessas 2 irmãs, por isso que eu estou compartilhando aqui esse vídeo.
E também, irmãos, em primeiro lugar, porque tem base bíblica para isso. Porque senão eu não estaria compartilhando aqui com vocês. Em primeiro lugar, né, o vídeo tem que ter base bíblica. E em segundo lugar, irmãos, eu tenho que sentir verdade naquilo, né? Sinceridade. E é isso que eu sinto, né, nesses dois vídeos. E, irmãos, veja que no primeiro vídeo, a irmã ela viu caos, né? Ela viu caos instalado. Digamos que seja sobre o mundo inteiro, né? Porque essa é a tendência, né? É a tendência do final dos tempos. Caos, né, será implantado para a chegada do anticristo. E também, né, esse fogo que ela viu pode estar sinalizando guerras, pode estar apontando, irmãos, para muitas coisas, né, muitas coisas. E o fogo também, ele simboliza, né, o juízo de Deus. E veja, irmãos, que ela viu, né, sobre uma tela de uma televisão, no momento do sonho, no momento que ela caminhava ali pelas ruas da cidade, em uma loja, né, ela viu ali uma TV, várias TVs, melhor dizendo, e ela viu ali, né, irmãos, a promiscuidade que está a humanidade. Cenas, né, que ela não pode relatar no vídeo, porque senão o vídeo, né, seria prejudicado. Irmãos, Deus mostrou a ela, né, coisas que o ser humano faz em oculto. E nada fica escondido, irmãos, aos olhos de Deus. Eu vejo, né, o sonho que ela teve. Eu vejo ali o cenário como os tempos de Ló, né, o que ela viu ali na TV era como os tempos de Ló. E Jesus disse, né, que sua volta, que sua vinda seria comparado aos dias de Ló, ao tempo de Ló. Irmãos, é muito forte. E esse segundo vídeo, irmãos, também mexeu muito comigo. Eu vejo essa irmã, né, muita sinceridade no relato dela. E de fato a gente percebe que ela realmente, né, ela se preocupa, ela é sincera, ela se preocupa com a sua salvação. E ela, irmãos, né, ela sabia, né, que tinha algo para consertar. Ela não expôs, né, porque nem precisa de expor. Mas Deus mostrou a ela o arrebatamento e ela ficando, né? Talvez por algum pecado, né, que ela não largou, não sei, né? Já é um assunto particular dela e Deus, mas o que importa é que o despertamento, né, foi compartilhado para todos nós. Amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo vídeo.